Você acredita nos ensinamentos do livro O Segredo? Por muito tempo ele foi mal interpretado. Ele é um livro muito bom, porém, o que as pessoas pensavam no início, inclusive eu, quando comprei este livro, foi que somente com a força do pensamento eu iria atrair tudo o que eu queria para minha vida. E não é bem assim. Eu sou Catiúcia Dapon, sou terapeuta e uso todas as minhas técnicas e os aprendizados dentro de neurociência para conseguir mudar o meu pensamento, reprogramar a minha mente. E como isso tem dado muito resultado para mim, eu sempre trago para compartilhar com você, porque eu sei que você, colocando em prática, também vai ter o seu resultado. Uma das pessoas que colaborou com a construção deste livro foi Bob Proctor. Ele era uma pessoa que aos 26 anos não tinha nada, só tinha e via problemas na sua vida, não acreditava que as coisas fossem mudar para ele, mas ele começou a fazer movimentos perto de pessoas que pensavam diferente dele, que se comportavam diferente dele. E a partir daí as coisas começaram a melhorar para ele, mas teve um período muito difícil em que ele ficou julgando se isso realmente fazia sentido ou não. As coisas que ele via acontecendo estava contraditório ao que ele pensava. E com o passar do tempo, ele foi entendendo com as pessoas que ele estava convivendo e que tinham grandes fortunas, que elas tinham uma vibração e um comportamento diferente. E quando a gente fala em vibração, é a gente estar bem, independente do que é o externo, estar feliz com o dia a dia, com até mesmo os problemas. Porque na visão de Bob Proctor, quando a gente começa a entender que você precisa olhar para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio, você começa a entender que você consegue produzir dinheiro para conseguir fazer o que você se propõe, para pagar as suas contas. Só que quando o seu foco está sempre no problema e você não foca no que vai te trazer recursos, você não consegue. E ele mesmo disse que por muito tempo o livro Segredo foi muito mal interpretado. Porque na verdade as pessoas pensam que pensar a respeito, fazer as imaginações, vai acontecer. E na verdade precisam de movimentos, de comportamentos diferentes que façam com que você atraia o que você quer. E estes movimentos é também, e muito importante dentro deste processo, a vibração. A vibração é algo que existe em todos os seres, todos. Até mesmo uma pedra, ela está vibrando, se movendo, ela não tem vida própria, mas há outras energias que fazem com que ela se mova e ela tenha vibração também. Imagine então as plantas, imagine os animais e imagine nós mesmos. Só que o que acontece quando a gente tem uma vida inteira pensando na escassez, convivendo com a escassez, vendo tudo ao redor da gente como problema? Nós não conseguimos nos livrar deste pensamento tão rapidamente e mesmo estando consciente,
nós temos uma tendência a cair sempre nos mesmos erros, nos mesmos pensamentos negativos, nas mesmas dúvidas. E ele mesmo diz que quando há dúvida, a dúvida ela é da mente e a gente precisa crer sem ver. E quando eu falo em crer sem ver, eu lembro de Jesus. A gente crê que houve essa história somente por alguém contar. Então, por que não fazer esse movimento de acreditar por outras pessoas estarem contando que deu certo? A gente precisa acreditar sem mesmo saber se vai dar certo. E sim, com isso, mudar a nossa vibração. E a partir da nossa vibração, também mudar o nosso comportamento. Quando a gente escreve metas no papel, com valores, e às vezes você não sabe quando isso vai acontecer, porque também depende de como você está se sentindo. Quanto mais rápido você fizer essa mudança de vibração, mais rápido as coisas acontecem na sua vida. Eu tenho para mim que o ano de 2023, ele foi um ano decisivo para mim. No momento em que eu estava organizada e comecei a me mover em prol, a fazer as ações que eu acredito dentro do meu propósito, que é ensinar mulheres a terem uma vida mais leve, a conseguirem ter equilíbrio emocional, a reduzirem os seus pensamentos negativos e fortalecerem os seus pensamentos positivos, a se amarem da forma como elas são, se aceitando e entendendo que elas têm pontos a serem melhorados e tá tudo bem, mas elas têm vários pontos positivos que precisam ser aceitos e bem vistos, recebidos como coisas boas. E a partir daí, com estes movimentos que eu organizei, as coisas começaram a acontecer. Então, foi só pensamento? Não foi só pensamento. Foi vibrar dentro da energia do amor, da gratidão, da paz, da calma, da segurança. É acreditar que as coisas iriam dar certo. Não é só ter fé em Deus. Eu tenho uma fé em Deus, em Jesus Cristo, que é muito forte. Nossa Senhora. E eu tenho também uma fé que é a fé nas coisas que irão dar certo. Eu tenho construído ela. No início ela estava muito incipiente, muito pequena. E ao longo do que eu fui realizando e fui provando para mim mesma que eu era capaz e era capaz disso acontecer. Então, era uma verdade sendo estabelecida. Eu comecei a construir camadas de memórias positivas no meu cérebro, para que ele não me mostrasse somente as memórias ruins, as memórias de dor, as memórias que me trazem essa sensação de desamparo, de não conseguir, de ser insuficiente. E assim eu fui mudando tudo que era necessário para que as coisas realmente acontecessem. E você deve estar pensando aí do outro lado, que eu não tenho tombos. Oh, se tenho! Tenho tombos. Só que eu tenho aprendido a levantar mais rápido. E quando eu levanto mais rápido, eu fico menos tempo no sofrimento. Eu perco menos tempo. E tempo também é dinheiro. Além de evitar de ter alguns tipos de problemas digestivos ou até mesmo problemas relacionados a emocional que faz com que reduza a minha imunidade. Vocês se dão conta disso? Você percebe isso no dia a dia? É importante que você esteja com o pensamento no presente para você perceber isso. Se você não percebe, você não consegue resolver. E Bob Proctor,
ele sim acredita muito na vibração. Ele diz que a lei da atração, ela é uma lei secundária, que a lei primária é a lei da vibração. Você atrai o que você vibra. Não adianta você dizer várias vezes que você é capaz e você sentir que você não é capaz. Não adianta você dizer várias vezes que você se sente merecedora do que você quer atingir e lá no fundo você não se sente merecedora. Isso é contraditório. É como se os neurônios ficassem brigando. Eu falo algo que eu não acredito. E é necessário que você faça esse tipo de julgamento no seu dia a dia, de percepção, de estar aqui presente e entender quantas vezes isso acontece. E às vezes não está clara essa vibração, que você realmente não acredita, que as coisas não vão acontecer, que você não é capaz. Às vezes está tão sutil que vem somente em termos de um frio na barriga muito forte e você foge do foco e vai fazer outra coisa. Você está somente se protegendo. O seu inconsciente está buscando recursos para fazer com que você não sofra. Porque se você fizer e não der certo, você vai se frustrar muito. E este movimento eu tenho feito ao contrário. Para colocar para o meu cérebro que vai dar certo, construo, faço. Dando certo, eu crio a camada de memória positiva. Se não deu tão certo de acordo como eu imaginei, eu vou melhorando a minha resiliência e pensando muito diferente do que eu sempre pensei. E isso tem me ajudado muito, porque eu mudo a minha vibração. Mudando a minha vibração, as coisas vão de novo. Elas fluem. Elas precisam estar num estado de flow. E o estado de flow nada mais é do que você não precisa fazer esforço para as coisas acontecerem. Bob Proctor fala muito da questão de quando você coloca uma meta no papel e começa a olhar para como conseguir atingir essa meta, você tira um pouco da frente estes pensamentos somente voltados ao problema e você começa a ter recursos, pensar em estratégias para conseguir atingir o que você se propõe. Olha o quanto isso é interessante, porque a sua vibração já começa a mudar a partir daí. Podem existir algumas travas? Podem existir, sim, porque o nosso crescimento, a nossa construção de memórias inconscientes, ela está muito baseada em coisas negativas que aconteceram. A gente registra muito mais as coisas que não deram certo, para que tenhamos recursos de fazer diferente numa próxima vez. Porém, é interessante que você saiba que dá para reprogramar a partir de sentir diferente, resolver aquelas arestas que estão te incomodando lá da sua infância, da sua adolescência, até mesmo da idade adulta, que ficaram no passado, que precisavam ter trazido somente o aprendizado. Mas com ele vem o sentimento, vem a dor, vem o sofrimento. Isso tudo interfere na sua vibração, no que você pensa a respeito de você e como você se comporta. Quantas vezes você já desistiu de fazer algo porque você não se sentiu capaz? Com a lei da vibração estando alinhada, acertada, que você esteja com a sua vibração bem,
que você esteja feliz, já só com os recursos que você tem, que você saiba reconhecer, ser grata por todas as coisas que já te aconteceram, até mesmo as coisas que não foram tão boas, vai fazer com que você tire o aprendizado e se mantenha numa vibração positiva. O outro ensinamento que Bob Proctor traz é: você precisa pensar também pelos outros. O que eu poderia estar fazendo de bom para os outros? Quando a gente tem o foco no que a gente pode servir, que a gente pode contribuir para as outras pessoas, e no meu caso, meu nicho é mulheres, o quanto eu posso contribuir com as mulheres que estão ao meu redor, mudar a sua vibração, fazer com que elas se sintam bem, se sintam amadas e valorizadas, independente do que aconteça no externo. Porque na verdade a gente só controla o interno e é o interno que a gente vai trabalhar. Eu tenho um servir ao mundo e este servir me devolve recursos que com estes recursos eu consigo administrar e saber onde eu vou aplicar, o que eu vou fazer, como eu posso melhorar os serviços que eu tenho. Então, o quanto isso gera valor, o quanto isso é importante para mim. E uma vida com propósito, ela é você levantar de manhã sabendo o que você precisa fazer, ir e fazer. Porque, independente dos obstáculos que sempre surgem, aquela vibração de saber qual é o meu propósito, o que eu vim fazer nesse mundo, faz com que eu esteja abastecida, que eu mantenha a minha vibração e que eu siga. Eu não posso me deixar levar pelas coisas externas, e isso é o que mais faz com que a minha vibração baixe. O mundo está cheio de noticiários de tragédia, de coisas ruins que acontecem. E quanto mais sensacionalista, mais interessante é. O cérebro sempre vai olhar mais para as coisas que são drama e tragédia, porque assim você vai ter mais recursos de não passar pelo mesmo. Você vai estar fazendo com que a continuidade da espécie se mantenha. E isto é uma das habilidades mais antigas, mais primitivas que o cérebro desempenha. E ao mesmo tempo, eu acredito muito em uma habilidade que é adaptação. Quanto mais flexível e adaptado nós estaremos, melhor nós iremos viver e continuar com a nossa espécie de uma forma diferente. Nós não podemos manter os mesmos processos, seguir da mesma forma sempre. Nós precisamos nos adaptar. E se hoje nós temos todos os recursos no nosso celular, na palma da nossa mão, todas as informações, a gente precisa saber filtrar o que a gente recebe de fora. É importante que nós não permitamos que essas informações de tragédia que sempre estão acontecendo, isso é normal, interfiram no que a gente sente. Senão, nós nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Além de ficar doente com mais facilidade, com mais frequência, e até mesmo aumentar os nossos pensamentos negativos, o nosso emocional fica muito aquém do que a gente gostaria. Então, por que não tentar? Vamos transformar essa vibração? Vamos fazer com que ela mude? No dia 27 de janeiro, como eu faço os meus trabalhos de forma presencial, eu estarei fazendo uma imersão no Solar dos Lagos,
que tem tudo a ver com vibração, com a mudança da sua energia. E eu vou trabalhar corpo, mente e espírito, porque eu acredito nos três de forma integrada. Outra tríade que eu acredito é no pensamento, na emoção e no comportamento, e que um interfere no outro. Da mesma forma, corpo, mente, e as emoções estão na mente, eu considero, e espírito atuando juntamente para te fortalecer, para fazer com que você tenha um ano de 2024 para brilhar, para se desafiar, para sair da zona de conforto. E tá tudo bem. É assim, é se movendo, é fazendo o que precisa ser feito e sentindo toda a vibração positiva que Deus, Jesus, Nossa Senhora, o universo, qualquer que seja a sua crença, os seus deuses, a energia que eles estão trazendo para a gente, a energia da natureza, que é muito forte, muito válida e muito curativa. O Solar dos Lagos é um lugar lindo. Eu estarei fazendo várias dinâmicas, algumas meditações guiadas para a expansão da consciência e nada mais saudável do que você estar pronta para seguir. Quanto de canseira você tem que faz com que você desista das coisas porque você não está bem? Quando você não está bem, como você vai render? Como você vai buscar os seus sonhos? Não tem como. O quanto de pensamento negativo que vem minando a sua mente, que faz com que você nem sequer se mova. Você já desiste antes de começar. E em relação ao nosso espírito, porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena, venha entender, venha manifestar este amor, essa gratidão e esta fé inabalável que é necessária para que você consiga atingir de uma forma muito mais fluida os seus objetivos. Ok? A reflexão de hoje é esta. Eu espero que você aproveite, coloque em prática e, se precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te auxiliar.